Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 21, versículos de 1 até o 14, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tem alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um relato do Evangelho de João, uma espécie de pesca milagrosa que acontece dentro do contexto da ressurreição. E aqui diz que o povo estava à beira do mar de Tiberíades, estavam vários dos apóstolos, e Pedro sempre aparece aqui como cabeça, né? Já nesse contexto historiográfico mesmo da igreja, diz, eu vou pescar, e o povo também vai junto. Só que eles não pescaram nada. Vamos pensar um pouquinho. Infelizmente, embora Jesus já tivesse aparecido para os discípulos, ainda existia no coração deles tristezas, incertezas, dúvidas. É interessante pensar, já que a gente está no último capítulo do Evangelho de João, que quer queira, quer não, esse texto também aponta para a pesca que a igreja fazia naquele tempo. Vamos pensar quantas e quantas vezes, mesmo Pedro, João, companhia limitada, estivessem sempre ali, muito cheios do Espírito Santo, não é difícil imaginar que em algum momento eles tiveram problemas na evangelização. Que em algum momento, sei lá, eles foram perseguidos, presos, tiveram pessoas que não quiseram acreditar na mensagem, tiveram muitas pessoas de coração fechado. E aí podemos pensar, nossa, esses peixes parecem muito com as pessoas que a igreja conseguia naquele momento tocar. As pessoas que a igreja conseguia chegar perto. Só que eles passaram o quê? Segundo o texto, não pescaram nada naquela noite. Então, exatamente esse texto acaba apontando, né, para as nossas missões que muitas vezes parece que são missões frustradas. Quantos de nós já não aconteceu isso? Ah, vamos visitar uma capela, vamos visitar uma família. Parece que nada tocou. Gastamos quase uma noite toda e nada aconteceu. Só que diz o texto que ao amanhecer, Jesus já estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus, mas de repente, Jesus apenas diz, tem alguma coisa para comer? Quando eles respondem que não, Jesus dá as orientações. Lancem aqui, que vocês vão então achar. Eu fico pensando, né? É como se Jesus também chegasse para nós e dissesse assim, ó, José Lucas, nessa missão que você fez, conseguiu resgatar alguém para mim? Conseguiu pescar alguma alma para mim? Conseguiu gerar alguma conversão para mim? E aí talvez eu responda, não, Senhor, ninguém. E aí Jesus vai dizer, olha, Lucas, sabe por que foi que você não conseguiu? Tu deveria ter
lançado aqui à esquerda. Tu devia, Lucas, ter feito dessa forma. Tu devia, Lucas, ter girado para cá. José Lucas, ao invés de ter feito assim, era para ter feito assado. Sabe? É mais ou menos isso que parece que Jesus então está nos alertando. Quando a nossa evangelização parece que está errada, é preciso parar, ouvir a sede de Deus, a sede de almas que Deus tem, e perceber o que foi que eu errei. Não foi Deus que errou. Onde foi que eu errei? E onde é que Deus está apontando para que eu vá? E aí, amados irmãos e irmãs, quando eles obedecem, a quantidade de peixes é gigantesca. E foi nessa hora que eles entenderam, nossa, é o Senhor. Pedro, então, veste a roupa, atira-se no mar, à pressa de encontrar o Senhor. E aí, quando já chegam na terra, de repente, Jesus já estava com peixe em cima e com pão. Aqui nós estamos vendo os símbolos eucarísticos. O peixe e o pão. Até já gravei um vídeo essa semana falando sobre isso, né, a questão do peixe. O peixe era um símbolo eucarístico porque, em hebraico, as letras que formavam a palavra peixe era justamente a abreviação da expressão Jesus Salvador dos homens. Então, o peixe já tem esse indicativo e o pão também associava-se à questão eucarística. E aí Jesus pede que traga alguns peixes. Era um número gigantesco, mas é interessante. A rede não se rompeu. Sabe o que isso quer dizer? Gente, se Deus nos dá estratégias para cuidar das almas que pescamos. Às vezes eu vejo o povo agoniado, né? Ah, meu Deus, fizemos tal evento na paróquia e lotou de gente, nós não temos capacidade. Se Deus trouxe as almas, Deus dá capacidade sim. Assim como Ele nos dá a cruz que a gente possa carregar, Ele também nunca vai nos trazer gente que a gente não tenha condição de conseguir abarcar. Às vezes somos nós que não paramos para observar. E aí, Jesus diz, vinde comer. Jesus toma o pão, distribui e faz a mesma coisa com o peixe. É sempre Cristo que apresenta-se como esse sacerdote, que oferece, que dá a comida, que dá o alimento para aquele povo. É interessante, né? Os discípulos não se atreviam a perguntar quem era ele, porque sabiam que era o Senhor. Então, no final das contas, ainda existia algum tipo de incredulidade. No final das contas, ainda existia algum tipo de dúvida. E aí, pensando, já que eu falei para vocês que tem todo um pano de fundo eucarístico, queria fazer um comentário. Quantos de nós, às vezes, temos alguma dúvida com a Eucaristia? Tivemos aí relatos históricos de até padres que celebraram a Eucaristia tendo dúvidas de fé. Será que lá no fundo nós também temos dúvidas em relação à Eucaristia, em relação à presença real do nosso Senhor Jesus Cristo? Caso você tenha, amado irmão e irmã, eu quero te convidar a rezar. Peça ao Senhor, dai-me uma fé nova. Alimenta a minha fé na Eucaristia, porque fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. Não é estudando que você vai mudar, mas é pedindo a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.